Muito bem, amigos, estamos de volta com a RBC Resenha e é hora de falar de esportes. Tudo que rolou na semana esportiva, com muitas atrações. Conosco, Gil Arruda, tem cadeira cativa aqui, nosso convidado, e vai participar conosco. Tudo bem, Gil? Tudo bem, tudo tranquilo, João. Vamos falar principalmente do futebol europeu, que viveu um meio de semana com 4 jogos importantíssimos que movimentaram aí praticamente toda a Europa. Como é que foi isso? Olha, foi grandes jogos, né, que tivemos, né? Entre eles, 3 praticamente já definiram o confronto. O outro foi um clássico aí que teve na Inglaterra, muito equilibrado, né? Mas vamos começar pelos jogos aí que tivemos na terça-feira. A Internacional de Milão recebeu o Schalke 04 da Alemanha e foi surpreendido pelo time branco, né? A Internacional saiu na frente com um gol do meio campo do Stankovic, né, com uns 15 segundos de jogo, e foi um grande gol, né? Foi um dos gols mais bonitos e parecia que a Internacional ia golear. Mas depois acabou tomando a virada do Schalke 04 e com direito a 2 gols do brasileiro Edu, a equipe alemã venceu por 5-2 essa primeira partida em Milão. Esse gol do Stankovic, que história fez do goleiro sair de cabeça da área? Foi um lançamento direto aí para a área, que aí o goleiro Neuer da Alemanha, que é um dos melhores goleiros do mundo, acabou saindo, dividindo essa bola, e o Stankovic não deixou nem ela cair. Pegou de trivela e mandou por cima do goleiro do Schalke 04, um golaço, e parecia que a vida da Internacional ia ser tranquila. Aí depois o Matip acabou empatando, o Diego Milito fez o segundo gol, e aí o Schalke virou com direito a gol do Raul Gonzalez, que é o maior recordista de gols na Liga dos Campeões, e o Schalke conseguiu aí um grande resultado fora de casa. Tá certo. Para quem acompanha bem o futebol, esse gol lembra um gol que o Diego Souza fez no Palmeiras contra o Atlético Mineiro, numa fase final do Campeonato Brasileiro, que ele, do meio campo, também fez o gol, depois recebeu até uma placa no Parque Antártico. Agora, o Gil, ainda falando de futebol pela Europa, que semana foi essa do nosso amigo Leonardo, que é o técnico da Inter de Milão, que já levou 3 no sábado do Milan, depois pegou o Schalke 04 e levou mais 5. Que história foi? 8 gols. 8 gols, né? E assim, a Internacional praticamente, podemos dizer assim, com esse resultado, acabou já sendo eliminado da Liga dos Campeões, se bem que futebol tudo pode acontecer. E os 3-0 no sábado para o Milan afastou um pouco mais a Inter do título italiano, e agora o Leonardo está passando por uma fase ruim aí, mas tenho certeza que deve melhorar em breve a Internacional. Tá certo. Quem está bem é o Real Madrid, é isso? Real Madrid conseguiu aí um resultado expressivo para cima do Tottenham, num dos jogos que todo mundo dizia que seria equilibrado, até porque o Tottenham vem de eliminar o Milan, né? E é uma equipe bem montadinha e tal. Mas o Real Madrid mostrou a força em casa e fez 4-0 aí em cima do Tottenham e praticamente garantiu sua classificação. Outro resultado que dificilmente será revertido. Tem um ditado que perguntaram, não ofende, cadê o Kaká? Bem, o Kaká dessa vez ele acabou entrando no segundo tempo, no lugar dos jogadores, apareceu e deu passe pro quarto gol, né, que foi o gol do Cristiano Ronaldo aí, que garantiu a vitória do Real Madrid. E aquele sonho que todo mundo já pensava, vamos ter Barcelona e Real Madrid na semifinal da Liga dos Campeões, parece que vai ser realizado esse sonho. Até porque o Barcelona goleou o Shakhtar Donetsk por 5-1, com direito a um dos gols aí marcado pelo Daniel Alves. E pela primeira vez, pelo menos assim, eu que acompanho o futebol europeu faz um tempo, pela primeira vez o Messi passa em branco, o Messi não marcou gol dessa vez. 5-1 para o Barcelona, fato raríssimo. E aí o Barcelona praticamente já garantiu a sua classificação e poderemos ter aí Barcelona e Real Madrid numa das melhores semifinais da história da Liga dos Campeões. Para fechar, o outro jogo? O clássico inglês, o jogo mais equilibrado, é o único duelo que está em aberto ainda. O Manchester United venceu por 1-0 o Chelsea jogando no Stamford Bridge, joga pelo empate, e esse jogo que está crescendo muita rivalidade aí, é o único confronto que poderemos ter aí uma reversão do resultado na semana que vem. Aliás, justiça já feita, viu um pênalti em cima do Ramírez que levou uma voadora. O Ramírez que está voando dentro de campo também, e o árbitro não marcou porque não quis, você foi ver todos os ângulos aí, o lance, foi realmente um pênalti que o árbitro deixou de marcar, e seria o pênalti que poderia ter empatado a partida. Poderia ter empatado, e não só ele poderia ter empatado o jogo, mas também poderia ter ajudado na virada, porque o goleiro Van der Sar do Manchester fez 2 defesas sensacionais, e ele que vai parar de jogar no final dessa temporada, que acaba no meio desse ano, com 40 anos, e ainda provando que tem muita lenha para queimar o goleiro do Manchester. O Chelsea poderia ter saído com um resultado melhor, mas infelizmente foi 1-0 para a equipe vermelha e preta. Tá certo. Nós vamos agora falar do futebol pelo Brasil, passar rapidinho pela Copa do Brasil e também pelo campeonato da Libertadores. Bom para o time do São Paulo, bom para o Botafogo, né? Na Libertadores, bom para o Santos, ruim para o time do Fluminense, fez perdeu, e o Internacional, que também perdeu. Exatamente, o Internacional ele perdeu para o Jaguares do México, acabou dando uma sobrevida para a equipe mexicana, mas podemos dizer assim que garantiu a classificação, e agora o Internacional vai pegar o Emelec jogando em casa, podendo definir aí qual posição vai jogar. Vamos dizer assim, o Emelec vai jogar com o Jorge Wilstermann, se vencer, vai empatar em pontos com o Internacional. E aí, o confronto Inter e Emelec vai definir um dos dois qual se classifica, e o Jaguares possivelmente vai passar para a próxima fase. O Internacional acabou perdendo, o Fluminense acabou perdendo e tropeçou e feio, contou com outros resultados aí que não ajudou muito, e o Fluminense precisa rezar e muito para poder passar para a próxima fase. Já o Santos,
conseguiu uma grande vitória, embora tenha algumas confusões aí no jogo e tal, 3-2 para cima do Colo-Colo, muitas expulsões, polêmicas, e o Santos ainda vive na Libertadores. Tá certo, uma resenha aí, tivemos Copa do Brasil, São Paulo passou também, Botafogo passou para a próxima fase e a partir da próxima semana tem sequência a Copa do Brasil. Para fechar esse comentário esportivo, a gente vai deixar para a semana que vem para fazer um apanhado geral sobre o voleibol no país que vive a fase final do campeonato, mas a NBB de basquete também continua isso. Exatamente, a NBB começa já a segunda fase, né, com alguns confrontos definidos às oitavas de final, e times como Pinheiros, Franca, Flamengo e Brasília terminaram nas 4 primeiras posições e vão direto. É uma regra que a NBB tem, né, que do primeiro ao quarto classifica direto não só para a segunda fase, mas também para o torneio Interligas, né, que é um torneio entre Brasil e Argentina, e aí do quinto até o 12º lugar tem aí os mata-matas. Destaque para alguns jogos como Uberlândia e Araraquara, e a equipe do São José enfrenta o Limeira, uma das rivalidades que vem crescendo muito entre São José e Limeira, que sempre se encontram aí nas fases decisivas do Campeonato Paulista de Basquete. Tá certo. Então aí falamos bastante de esportes, um resumo de como foi a semana esportiva. Na semana que vem vamos falar muito mais, até porque vamos tocar em assuntos relacionados à Fórmula 1. Só para fechar, tivemos aí um fato complicado na Stock Car, nas corridas que acontecem em Interlagos, é isso? Exatamente. Aconteceu aí o falecimento aí do Gustavo Sondermann, que é um piloto aí da Stock Car, né? E inclusive até está criando algumas polêmicas, algumas mudanças, né? Possíveis mudanças na curva do Café, lá no circuito de Interlagos. Essa mesma curva onde já tivemos outro acidente, é isso? É o Rafael Esperafico, que faleceu alguns anos atrás, e essa morte que teve do Gustavo Sondermann, que foi uma morte cerebral, já é a 5ª morte já na Stock Car, então o pessoal já está revendo aí os conceitos do circuito de Interlagos para poder melhorar aí o condicionamento da pista, para poder ter uma segurança maior para os pilotos. Esse foi o fato negativo e lamentável da semana. Falamos de esporte, da resenha, em especial para a resenha esportiva desta semana. E assim fechamos o RVC Resenha, que volta semana que vem para destacar tudo o que foi notícia durante a semana. Um abraço. A qualquer hora, a RVC Internacional traz mensagens de fé, paz e esperança que vão elevar e glorificar o seu dia. Só aqui, na RVC Internacional.